Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar de novo. Olha, gente, eu tentei, mas assim, só tá ficando escuro mesmo, já tentei mudar, então vai assim mesmo. Bom, então o meu nome é Érica Vitello de Barros, né, da Canto de Cura, Terapias e Cursos, e nós estamos aqui hoje para falar sobre índigos e cristais. E as outras crianças da nova era, obviamente. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei aqui a trabalhar, né? Como começou o meu trabalho com os índigos. Eu era professora e sempre fui muito aplicada em tudo que eu tentava fazer, tudo que eu faço até hoje, né? E eu comecei a perceber que por mais que a gente explicasse, por mais que a gente se empenhasse como professores, tinham alunos que não aprendiam. E não eram maus alunos, eram alunos esforçados, alunos aplicados, alunos estudiosos e ainda assim não aprendiam. Então, pesquisa daqui, pesquisa dali, eu descobri que era o que nós chamamos hoje de distúrbios de aprendizagem, que é tratado pela psicopedagogia. Então, fui estudar psicopedagogia, fui fazer na melhor escola na época, até hoje é considerada, que é na Argentina, né, da Alicia Fernandes, e até hoje, então, eu exerço a profissão de psicopedagoga. Também trabalhando em psicopedagogia, eu comecei a perceber que havia um comportamento diferenciado nesses atendimentos que não eram respondidos pela psicopedagogia, pelo conhecimento psicopedagógico, e passei então a buscar conhecimento sobre isso. Foi quando eu cheguei na literatura sobre índigos. Na época, no Brasil, isso há 20 anos mais ou menos, só havia um livro lançado no Brasil pela editora Butterfly. E era pouco, obviamente, né, para aquilo que eu necessitava dentro do atendimento. Entrei em contato, então, com a editora me indicou um estudioso, um professor pesquisador na Universidade do Rio Grande do Sul, que é o Dr. Egídio, que faleceu já, inclusive, e ele, então, estava montando um livro, escrevendo um livro baseado nas pesquisas que ele estava fazendo aqui no Brasil. Então eu passei a ter sempre muito contato com ele, nós trocamos uma série de informações, fizemos algumas reuniões. Ele lança o livro dele no Brasil, foi o segundo livro no Brasil sobre o tema, foi o dele, e pouco tempo depois ele falece, tá? E aí eu continuei me aprimorando, fui vendo, participando de congressos, de reuniões aqui no Brasil, no Panamá, no Equador, na Argentina, no Chile, na Europa. E aí nós fomos, então, eu fui aprofundando e qualificando o meu trabalho com relação a isso e faço isso até hoje. Então, para vocês entenderem o que eu faço hoje aqui no meu consultório e também para quem quiser fora contratar o meu serviço, pode fazê-lo. Eu aqui atendo crianças, jovens e adultos da nova era, que são índigos, cristais, arcobaleno, esmeralda, diamante, fúcsia. Hoje nós já temos mais de 15 cores de aura detectadas, tá? Sendo da nova era. Bom, então, além dos atendimentos aos seres da nova era especificamente, eu também faço orientação aos pais e aos professores, que eu particularmente acho que é muito mais importante, vocês vão entender já já por quê. Faço também palestras sobre o tema e dou cursos também sobre o tema. Então nós temos cursos de curta duração e temos o curso maior, que tem a duração de mais ou menos um ano e meio, que é o curso de formação em terapeutas da nova era, que forma especialistas direcionados para lidar com eles, tá bom? Bom, mas agora, em comemoração ao Dia Mundial do Índigo, que foi ontem, vamos lá, vamos entender então o que é o índigo, que é o nosso precursor da nova era, e depois um pouquinho sobre os outros, tá? Bom, essas crianças índigo, elas foram detectadas nos Estados Unidos, né? Acho que eu já falei isso para vocês, com um padrão de comportamento alterado, que alguns pais consideravam. Então vamos lá, na verdade, o que é mito e o que é verdade. Então vamos começar aqui com algumas mentiras que foram sendo colocadas aí no decorrer dos anos, que só atrapalharam todo o trabalho, tá? De tudo isso. Primeiro, todo mundo que está aqui na Terra, gente, independente da sua missão aqui,
Todos nós somos seres humanos e todos nós vivemos como seres humanos. Portanto, todos nós ficamos doentes sim, temos problemas sim, namoramos, casamos, temos filhos ou não, aí vai depender obviamente que da decisão de cada um de nós, claro. Mas uma das grandes mentiras contadas no início foi de que os índigos não ficavam doentes. Mentira, isso já está derrubado. Outra mentira foi de que índigos não tinham câncer, não pegavam AIDS, não tinham problemas na vida, eram somente seres extremamente iluminados, tá? Isso também já caiu por terra. Então, assim, ficam doentes sim, tem todo tipo de doença, todo tipo de problema que o humano tem, um índigo, um cristal, um ser da nova era tem também, tá? Gente, eu vou pedir para vocês só um minutinho, que é o seguinte, eu tô com 5 lives abertas, tem muita gente já mandando perguntinha, vamos aguardar um pouquinho, tá? Mas eu vou respondendo, se eu não responder na live, eu respondo em seguida para vocês. Então deixa aqui no comentário, quem não quiser deixar no comentário me chama no privado, ou no WhatsApp, que é o 99597 3002. Depois eu deixo aqui nos comentários, tá? Bom, continuando então. Qual é a finalidade, o que são e o que eles estão fazendo aqui na Terra? Todos os seres, todos da nova era, eles vêm sim com uma questão da espiritualidade muito desenvolvida, tá? E aí eles vão ter um grande problema, que somos nós, que já estávamos aqui e que não desenvolvemos a nossa espiritualidade. Quando eu digo desenvolver a espiritualidade, gente, eu não estou dizendo sobre aquela nossa conversa profunda com Deus ou com as nossas divindades de crença. Mas estou falando de modo de vida. Um ser espiritual, ele é um ser evoluído na sua vida. Evoluído e em evolução constante. Portanto, quando chega uma criança índigo numa família, ele vem sim com um propósito muito grande de trazer uma mudança ao universo, porém só vai haver mudança se houver ambiente para essa mudança, tá? Senão vai gerar conflito, que é o que a gente vê via de regra. E isso está totalmente direcionado a como nós criamos e educamos essas crianças dentro da nossa casa. Uma das principais queixas é: eles não obedecem, eles fazem o que eles querem mandar em tudo, eles brigam com os colegas, eles são mandões, tá? E por que eles são tudo isso? Justamente por conta dessa mudança que eles precisam trazer. E aí vem o conflito, primeiramente, com os pais. Por quê? Porque os pais vêm de um processo de educação que diz que pai e mãe mandam, filho obedece. Pronto, e não se fala mais nisso? Com a geração dessa nova era, isso não vai funcionar. Você pode dar 20, 40 mil ordens que eles não vão obedecer, tá? É uma geração que veio para trabalhar a não obediência, mas o esclarecimento, tá? Então, na verdade, antes de dar uma ordem, então vamos começar assim, ó. O bebezinho tá lá, ele começa a engatinhar. Então, ele vai engatinhando, por exemplo, a direção da escada. Não adianta você dizer, para, não, você vai cair. Não adianta, tá? O ideal é o quê? Que você pare o que você está fazendo, que você vá até essa criança, posicione-se à frente dela, olhe nos olhos, preferencialmente sentado, na mesma direção, ou a pegue no colo, põe o rostinho dela assim, ó, de frente para o seu, é o olho no olho mesmo. E aí você vai então dizer, aqui é perigoso, pega, por exemplo, uma bolinha, um potinho, alguma coisa, coloca na escada e deixa cair, tá? Num primeiro momento, a criança vai achar graça. Mas então, eu indico o exercício do quebrar, né? Ela é minha cliente. Então, isso que eu ia explicar. O ideal é que você faça o exercício do quebrar. Então, você vai com todo o cuidado do mundo, você vai pegar um potinho de barro, de vidro não, porque o vidro estilhaça muito, tá? Mas você pega um potinho de barro, se você não tiver em casa, você pode comprar, pode ser um vasinho pequenininho mesmo. Você vai colocar a criança ali com você, vai jogar esse potinho, ela vai ver ele quebrar. E você vai fazer uma feição de quem está muito triste, porque aquilo quebrou, estragou, não tem conserto. A criança vai entender que aquilo vai acontecer com ela.
provavelmente ela vai querer também jogar para ver quebrar. Os índigos e os seres da nova era, eles são muito experimentalistas, eles precisam fazer, eles não entendem só no ouvir, por isso que ordem não funciona muito para eles, tá? E assim, gente, é com tudo. Então é assim, não pode fazer e explicar por que não pode fazer. Ou, olha, tem que fazer e explicar por que tem que fazer. E é aí que os pais começam a ter uma série de problemas, porque os pais dizem que não tem paciência, tem que ter. Quem quis ter um filho tem que exercer a paciência, a tolerância e principalmente que tudo isso está incluso no processo de educação, tá? Então é isso que vai valer. É explicar, é fazer junto. Outra coisa também que as crianças comentam muito comigo nos atendimentos é o quanto elas se sentem sozinhas, tá? E isso independe dos pais trabalharem fora ou de a mãe ou um dos familiares ficarem em casa ou de eles ficarem com avós ou com tios. Essa solidão é a solidão da presença, tá? Por quê? Eles não são incluídos nas tarefas e também os adultos educadores não se incluem nas tarefas deles. Isto é, ele está sempre sozinho, tá? Então é assim, eles vão, eles brigam, mas eles não participam. Então como participar? Então vamos começar lá. Eu vou falar dos pequenininhos, mas óbvio que isso serve para os maiores também, obviamente que adequando somente a idade deles, tá? Então, normalmente, o que os pais fazem? Pegam esses filhinhos pequenos, colocam ali com um monte de brinquedo, ficam 5 minutinhos, oh, chuchuquinho da mamãe, lindinho da mamãe, queridinho da mamãe, da vovó, do vovô, do titio, da titia, da babá. Aí pega o brinquedo, deixa ali para a criança e senta na frente da TV ou vai fazer alguma atividade. Essa criança não está incluída, tá? Isso já começa de muito pequeno, precisa incluir. E isso vale para a criança maior, para o adolescente e para nós. Tá? Isso vai refletir inclusive nos processos de casamento, depois nos processos de ser mãe e pai, tá? De tudo isso. Bom, então o que nós temos que fazer? Nós temos que dedicar sim algumas horas do nosso dia especificamente para a família que nós formamos, tá? Não dá para fugir disso. Então como nós vamos fazer? Colocou ali o brinquedinho para a criança, fica ali brincando com ele, interage. Aí você tem, por exemplo, a dona de casa tem que sair para trabalhar. Óbvio que sozinha essa criança não pode ficar, então ela vai ficar com alguém. Peça para esse alguém ficar um tempo com essa criança, tá? Então assim, tudo que eu estiver falando aqui, falando de mãe e pai, vale para todo mundo que estiver com a criança, com o jovem aí, com o adulto, tá? Nós mesmos, se nós temos uma família e a nossa família tem o hábito de sair, por exemplo, o maridão vai pro futebol, leva os filhos e a gente fica sozinho em casa, a gente não reclama? Nós somos adultos, mas queremos ser inseridos, é ou não é? É. Imagina isso para criança, tá? Bom, então voltando. Aí você tá lá, brincou com o seu filho durante um período e aí você tem que lavar a louça do café da manhã, por exemplo. O que você vai fazer? Não vai deixar o seu filho na sala, no chiqueirinho, no chão, no tapete. Leva ele para a cozinha, coloca confortavelmente ali num local que ele não vá atrapalhar na pia, que não vai ser perigoso. Isso para bebês que ainda não têm acesso à pia, como nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então ele vai ficar ali com você, enquanto você lava a louça, você vai conversando, você vai mostrando. Então, olha, a mamãe agora vai lavar o copinho, esse copo que a mamãe tomou café, o papai tomou café, a vovó, o vovô, você, né? Olha, ele vai ficar limpinho, vai lá colocando, vai conversando, vai mostrando para ele a realidade daquilo que é a vida em família, tá? Depois, para um pouquinho de novo, brinca com ele, entra na brincadeira dele, deixa ele brincar, tá? Aproveitando, eu vou fazer um adendo aqui. Brincar, gente, não tem nada a ver com obedecer ordens, tá? Isso eu vejo muito, pai e mãe dando muita ordem nas brincadeiras dos filhos. Isso é péssimo, tá? Então eu vou explicar, por exemplo, para vocês. Até ontem nós tivemos isso num atendimento. A criança sentou, eu coloquei todas as guaches, era um atendimento familiar, eu coloquei a tela, né, e guaches para a criança. A criança pegou o pincel, fez direitinho, molhou primeiro na água, depois foi molhar na guache. Então tinha um desenho de uma paisagem com passarinhos, borboletas, árvores, sol,
e uns animaizinhos. A criança pegou, molhou a tinta no azul e foi pintar o céu de azul. A mãe falou, não, o céu não é azul, o céu é amarelo, tá? Isso já estraga a brincadeira da criança, porque ali nós não estamos numa atividade só pedagógica, no sentido de fazê-la aprender que o sol é amarelo. Nós precisamos deixar a criança pintar e entender. Então eu propus, não, faz o azul. Depois eu perguntei para ele, olha, tá, o seu sol azul é lindo, né? Eu falei, por que você fez o sol azul? Ele tem 5 anos, tá, gente? Ele falou, eu fiz o sol azul porque eu acho que o azul é muito bonito e eu queria que o mundo ficasse muito bonito. Então veja, nós estamos entrando na realidade dessa criança e é isso que é importante, tá? Então aí eu falei, poxa, mas é muito bonito mesmo e o mundo ficou muito mais bonito. De que cor que é o sol? Aí ele falou, amarelo. Então ele sabe, tá vendo? E eu falei, olha, ficou mais bonito do que com o sol amarelo. Eu acho que se o sol do mundo fosse azul, ficaria mais bonito. Por quê? Para fazer reforço positivo do pensamento dessa criança, tá? Até que depois a gente chegue à educação formal, certo? Então não adianta, gente. Quanto mais vocês insistirem, pior vai ser. Insistirem no erro da educação antiga, tá? É óbvio que nós temos que colocar limites. Aliás, limite é algo que essas crianças precisam demais. Porque como ela vem com essa espiritualidade desenvolvida, elas acreditam sim que elas podem fazer tudo, mas da maneira como elas querem. Porque elas vêm com a espiritualidade desenvolvida, mas não com as ações aqui no nosso universo. E aí elas vão ter problemas. E aí o nosso papel é o quê? É equilibrar isso, né? É fazer... Gente, desculpa, mas tem uma construção aqui do lado e tá vindo um cheiro e tá me dando um pouquinho de coceira aqui no nariz, tá? Então eu sei que é um pouquinho incômodo, mas eu não tô conseguindo controlar, tá? Mas peço desculpas porque realmente tá cheiro forte. Bom, então voltando aqui. Por exemplo, o adolescente. Muita gente fala, mas ele é muito mandão, ele não obedece, tudo ele contesta. Bom, então vamos lá. Se a gente já chegou à adolescência assim, é porque todo esse trabalho, né, da infância até a adolescência, na nossa parte como pais, foi falho. E não adianta falar, vai dizer agora que eu que errei. Gente, houve uma falha, senão estaria tudo em harmonia. Isso é fato, tá? Então vamos ver onde foi a nossa falha para que nós possamos corrigir isso. Então, voltando, essas crianças, esses adolescentes e os adultos também, eles não aceitam a ordem pela ordem, tá? Então, se você tem um adolescente ali que é mandão, que quer fazer as coisas do jeito dele, é porque ele também está reagindo a você. Provavelmente você é quem faz isso com ele e não esteja percebendo, ou então acha que só você tem o direito por ser mãe, pai ou educador em questão. Então, o que você tem que fazer? Hora de parar, respirar. A primeira coisa é o conhecimento. Vai se inteirar sobre índigo, sobre cristal, vai aprender. Onde vai aprender? Existem existem algumas maneiras certas e várias erradas, e eu vou começar com as erradas. Cuidado com a internet, tá? Cuidado com as informações do Google. O que tem de besteira ali, vocês não têm ideia. Que é outra coisa que prejudica demais o nosso atendimento e prejudica demais a evolução dessas crianças, tá? Então esquece o Google, de verdade, tá? Vá, então, para literaturas específicas. Compre livros, sim. Não adianta ficar em literatura de Google, porque você pode cair aí num problema muito sério. Ou então, procure um especialista. Se alguém quiser fazer comigo, eu faço atendimento presencial e o atendimento à distância, tá? Eu tenho muitos clientes de outros países, a gente faz aqui via internet, aliás, outros países levam isso muito mais a sério do que o Brasil, tá? Então é só me chamar depois, eu passo as informações, mas é muito importante, primeiro, que você saiba como lidar. Então o conhecimento é fundamental para isso, né? Então é saber o que é, quem é, o que eles querem, quais são as necessidades deles, como atingi-las, né? Como educá-los adequadamente para esse mundo louco que nós vivemos, extremamente perigoso que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então isso é conhecimento. Bom, tendo conhecimento, aí é tranquilo, é hora de chamá-lo. Vem cá, meu filho, vamos sentar, vamos conversar. Olha, até hoje eu realmente tive um comportamento com você que eu acho que não é adequado
e nós vamos mudar tudo isso, tá? E eu quero o seu auxílio. Não chegue também, olha, porque eu li, porque eu estudei, porque eu fui atendido pela Érica, agora eu sei tudo e eu vou te dar as ordens. Você vai bater de frente naquilo que ele não tolera, tá? Que é ordem. Esses seres da nova era, eles vêm justamente para trabalhar em comunhão. Então, as decisões são conjuntas, certo? Mas elas precisam ser estudadas e avaliadas. Então, chama o filhão e fala, vamos lá, qual foi o problema? Por que que você não obedece? Por que que tudo você retruca? Por que que tudo você quer modificar? E ouça o que ele tem a dizer. Mas ouça com os olhos, não, ouça com os ouvidos e com o coração e com a inteligência abertos, tá? Então eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu atendo uma família, eles têm 3 filhos adolescentes e eles vinham assim tendo problemas absurdos com relação a tudo com essas crianças. Mas vamos começar aqui. O filho chegou e falou, olha, eu vou trazer minha namorada para dormir aqui, aos 16 anos. Os pais disseram não. O menino diz, aí, tá vendo como vocês são? Ela que tem 16 anos, ela que tem 15 anos, ela que é mulher, os pais dela deixam e vocês não deixam. O pai vira num retorno impulsivo e diz assim, se a família dela quer criar uma vagabunda, o problema é dela. Conclusão, perdeu esse filho, tá? Esse filho brigou, falou, ela não é vagabunda, vocês que são antigos, quer dizer, saiu uma discussão danada numa situação que poderia ter sido conversada ali. E de que maneira? Então vamos lá. Ô filhão, você quer trazer a namorada pra cá? Veja, preste atenção ao que eu vou falar. Vocês não vão ser reféns dos seus filhos. Ao contrário, vocês vão passar a exercer justamente a autoridade de vocês sem serem autoritários, mas sendo o quê? Explicativos, comunicativos, elucidativos. E o que esse pai deveria ter feito? Falou, poxa filhão, você quer trazer sua namorada pra cá? Que bacana, né? A família dela já sabe, ou vocês vão fazer isso escondido? Olha, escondido melhor não, né? Porque nós vamos ter aqui alguns problemas. Então, tá, então vamos tentar uma outra solução. Mas assim, no caso da filha, os pais já haviam autorizado, já deixavam, então assim, olha, então vamos ver, filho, poxa, é cama de solteiro que tem aqui, onde que ela vai dormir? Vocês vão querer dormir na mesma cama, dormir separados? Vai soltando a responsabilidade pro filho. Isso pode ser lá já pequenininho, viu, gente? Vocês vão ver como isso vai mudar muito, tá? A relação de vocês e o entendimento da vida. Então, o filho, depois que feito isso, então eu vou até dizer que depois das consultas comigo, o pai fez isso. Então ele começou, olha, filho, eu realmente errei, eu acho que você tá certo, mas vamos lá. Aí nós temos uma cama só. E o filho fazia assim, melhor ainda, né, pai? Porque aí a gente fica, né, bem agarrado, né, pai? E o pai é bacana, né, filho? É bacana, eu também gosto de ficar agarrado com a sua mãe. Mas assim, e se vocês se virarem em alguma coisa, ela vai cair? E o rapaz falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Ele falou, então, como é que a gente vai fazer? Então precisa colocar um colchonete no chão, né? Mas nós não temos colchonete. Ah, pai, preciso comprar um. O pai, já esperto, falou, olha, filho, é ótimo, mas agora não dá. Esse mês não dá, eu tô apertado. Então, vamos buscar outra solução, ou vamos esperar aí comprar o colchonete, que vai levar uns 2, 3 meses. Esses 2, 3 meses, gente, é óbvio que é um processo de maturação, né? Que você vai conversando com o seu filho. Porque uma coisa é verdade, a hora que ele quiser dormir com a namorada ou com o namorado, ele vai dormir. Se na sua casa, fora dela, ele vai. Então, quanto mais nós acolhermos os nossos filhos e o desenvolvimento deles, é melhor. Agora, isso nos fere? Aí é uma coisa nossa, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos desenvolver. Por que que o meu filho, na adolescência, na idade do desenvolvimento da sexualidade, ele tem que ser tolhido por mim? Só porque na casa dos meus pais não podia fazer isso? Ou porque eu não consigo lidar com isso ainda? Então veja, é a sua falta de autonomia, a sua falta de atualização de conhecimentos que vai afastar o seu filho de você. E aí o que é pior, o que ele vai fazer? Ele vai dormir na casa de amigos, aí sem orientação, sem supervisão, é muito pior, tá? O ideal é o quê? Que ele durma na sua casa, sob a sua supervisão, você orientando para ele o que é carinho, o que é afeto,
que dormir com o namorado, com a namorada, ficar agarradinho é muito gostoso. Se for o caso, se fazer sexo, né, se ele já está fazendo ou já está iniciando, como é gostoso, como é bom, como é prazeroso. Mostra para ele primeiro todas as vantagens, tá? E aí você diz, olha filho, mas uma doença sexualmente transmissível na sua idade é algo que pode ser muito sério, isso pode acarretar problemas para a vida toda. Você já sabe se prevenir? Tem que se prevenir, tá? Depois, com relação à própria relação sexual, né? Você não precisa ensinar posições para os seus filhos, mas você pode fazer com que ele conheça o próprio corpo, né? Até que ponto ele está preparado para se entregar e para receber alguém, tá? Isso é muito importante nesses diálogos. A mesma coisa, por exemplo, com relação quando ele começa a sair de casa e vem as raves, aquelas baladas que a gente tem horror, morre de medo do que possa acontecer. A mesma coisa, vamos conversar com eles. Primeiro, vamos nos atualizar, porque não adianta dizer, é um bando de drogado lá. Pô, mas também tem alegria, tem diversão, todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo bebe, todo mundo beija na boca. Aí você vai falar que só a droga é o problema, ele vai falar, ih, minha mãe e meu pai não estão com nada mesmo. E aí você perde seu filho. Então assim, poxa, é legal, é mesmo, tem isso, como é que funciona? Tá? E aí você fala, mas e aí, quando bebe demais, quando um amigo de vocês bebe demais, o que vocês fazem? Né? Porque olha, eu fico tão preocupada com esses adolescentes, eles caem, eles bebem, né? Alguns são pisoteados, outros são largados do lado, ninguém socorre. É uma falta tão grande de afetividade, né, filho? Você não vai fazer isso com um amigo seu, né? Você não vai deixar um amigo seu na mão. Quando você começa a fazer isso, ele já começa a pensar, né? Ele fala, não vou deixar na mão. E aí ele vai pensar, também não quero que me deixem na mão, numa situação que eu precise de ajuda, tá? Mas eu também posso me divertir. Então, esse diálogo é importante, né? Filho, então eu vou levar você, tudo bem? Vou buscar você também, tudo bem? Tá? Assim eu também vejo, não vou fiscalizar você, eu só quero ver se tá tudo bem, tá? Pra você, se tiver tudo bem, você vai ficar, você vai se divertir, você vai voltar a hora que você quiser, ou você vai colocar o seu limite de horário, tá? Mas é isso que é importante fazer, é também entender que essa geração tem necessidades que são totalmente diferentes, ou melhor, as necessidades são muito semelhantes à de quando nós éramos jovens, tá? Mas a maneira de vivenciar hoje é muito diferente, por isso que acaba gerando muito conflito, tá? Esses seres da nova era, gente, não adianta, por exemplo, eu pego crianças aqui com 2, 3 anos, que assim, eles mandam os pais, e os pais não sabem lidar com isso, entram em verdadeiro desespero. E mal eles entram aqui no consultório, eu já começo a conversar e brincar com a criança e atrair a atenção dela. E os pais olham e falam, nossa, gente, comigo ele não fica quieto assim, comigo ele não brinca assim. E aí eu digo, mas você faz o que eu estou fazendo? Tá? Aí os pais olham, né? Então assim, é isso que precisa. Então pra gente fechar, pra não ficar uma live muito longa, porque nós vamos fazer outras durante o ano, o que eu quero dizer pra vocês são seres extremamente espiritualizados, sensíveis ao mundo que vivem, tá? Extremamente atentos a tudo. Vivendo num ambiente que acolha e que desenvolva tudo isso neles, serão grandes adolescentes, grandes adultos. Tendo ambientes que lhe tolham, que ficam o tempo que lhe tolhem as necessidades, a criatividade, a autonomia, vão criar resistência, vão criar rebeldia, doenças, a gente vai falar muito depois sobre isso também, tá? E vão ser problemas para vocês e vocês para eles, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, tem bastante pergunta aqui nas 5 lives, eu vou responder depois para vocês, vou também fazer outras lives no decorrer do ano, como eu falei. Gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários se gostaram, se não gostaram, se foi bom ou não, ou pode mandar no privado se preferirem, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês para que eu possa então ir melhorando e qualificando isso para os próximos trabalhos, tá bom? Gente, gratidão pela presença de todos vocês, tenham um excelente dia,
Lembrando, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, estou à disposição para atendimento, orientação, palestra, pode ser num espaço, pode ser no seu condomínio, na sala da sua casa com a sua família, tá? É só entrar em contato que a gente sempre tem uma boa solução para vocês. Gratidão.